Eu olhei para esta mulher, perdida para sempre em sofrimento e dor, e embora ela fosse uma mulher malvada, meu coração estava partido de compaixão. Senhor, que horrível! Eu disse em lágrimas. Então, em breve, e como se Jesus e eu não existíssemos, um demônio marrom sujo, com asas quebradas, o tamanho e a aparência de um grande urso, chegou à porta de sua cela. Ele abriu a porta com uma chave. Ele estava a fazer grandes barulhos como se quisesse assustá-la. A mulher gritou de terror quando ele começou a atacá-la e empurrá-la para fora de sua cela. Este demônio muitas vezes a atormenta, disse Jesus. Eu estava a ver enquanto ele estava arrastando ela para fora da cela para levá-la para outro lugar. Senhor, eu perguntei, não há nada que possamos fazer? Eu estava tão triste por ela. É tarde demais, respondeu Jesus, é tarde demais. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Eu entendo por que as pessoas nessas celas da barriga do inferno eram diferentes daquelas que estavam em outros lugares em outros tormentos. Há muitas outras coisas que eu não compreendia. Eu simplesmente escutei Jesus e fiz um relato de tudo o que ouvi e vi, para a glória de Deus. Até onde os olhos podiam ver, as celas pareciam dispostas em um círculo sem fim. Havia uma alma por cela. Gemidos, reclamações, suspiros e rangidos escaparam das celas quando passávamos por eles. Nós não fomos longe, quando Jesus parou na frente de outra cela. Quando olhamos para dentro, uma luz apareceu, aquela que Jesus estava produzindo. Eu estava de pé e observando uma alma que eu sabia estar em grande tormento. Era outra mulher, e ela tinha uma cor cinza azul. Sua carne estava morta e as partes que estavam se decompondo caíram de seus ossos. Seus ossos estavam todos queimados e de um preto profundo. Ela usava pequenos pedaços de trapos e farrapos de roupa rasgada. Vermes saíram de sua carne e ossos. Um cheiro horrível enche a cela. Como a mulher anterior, ela também estava sentada em uma cadeira de balanço. Ela segurava uma boneca de pano nos braços e, enquanto balançava, ela chorava apertando a boneca contra o peito. Grandes soluços a sacudiram e gritos melancólicos saíram da cela. Jesus disse-me, ela também era serva de Satanás. Ela vendeu a sua alma para ele, e durante a sua vida praticou todo tipo de maldades. A bruxaria é uma realidade, disse Jesus. Esta mulher praticou e ensinou bruxaria, e ela trouxe muitas pessoas para os caminhos do pecado. Aqueles que ensinaram bruxaria recebem atenção especial e poderes especiais em maior número de Satanás, do que aqueles que simplesmente a praticaram. Ela fez da divinação e era uma médium para seu mestre. Ela ganhou grandes favores de Satanás por todo o mal que estava fazendo. Ela sabia usar os poderes das trevas para si mesma e para Satanás. Ela frequentou missas negras e adorava Satanás. Ela era uma mulher poderosa para ele. Eu me perguntei quantas almas ela havia enganado por Satanás. Eu estava olhando para aquela carcaça óssea de uma alma, chorando em uma boneca de pano, apenas um pedaço de pano sujo. A tristeza encheu meu coração e eu tinha lágrimas nos meus olhos. Ela apertou a boneca de pano contra ela como se ela pudesse resgatá-la, ou como se quisesse proteger a boneca. O cheiro da morte enche o lugar. Então eu a vi começar a se transformar com uma outra mulher. Em primeiro lugar, ela era uma velha senhora dos anos 30, então uma jovem do nosso tempo. Uma vez após a outra, ela estava fazendo essa fantástica transformação diante dos nossos olhos. Esta mulher, Jesus me disse, era o equivalente a um pregador de Satanás. Assim como o verdadeiro evangelho é pregado a nós por um verdadeiro ministro de Deus, também Satanás tem seus falsos ministros que são uma falsificação dos verdadeiros. Ela tinha a forma mais poderosa de poder satânico, o tipo que ela só podia adquirir depois de vender sua alma.
Os dons satânicos são exatamente o oposto dos dons espirituais que Jesus concede aos crentes. Este é o poder das trevas. Estes trabalhadores de Satanás trabalham no ocultismo, nas lojas de bruxaria. Eles leem nas linhas da mão e fazem muitas outras coisas. Um médium de Satanás é um poderoso trabalhador satânico. Esses indivíduos são completamente enganados e se colocam inteiramente sob o controle de Satanás. Alguns trabalhadores das trevas não podem nem mesmo se dirigir a Satanás, exceto por intermédio de seu médium. Eles fazem sacrifícios humanos e sacrifícios de animais ao diabo. Muitas pessoas dão suas almas a Satanás. Eles escolhem servi-lo, em vez de servir-me. A escolha deles é a morte, a menos que se arrependam de seus pecados e me invoquem. Eu sou fiel e os salvarei de seus pecados. Muitos também vendem sua alma a Satanás pensando que viverão para sempre. Mas eles morrem de uma morte horrível. Satanás ainda acha que pode derrubar a Deus e atrapalhar o plano de Deus. Mas ele foi derrotado na cruz. Tirei as chaves das mãos de Satanás e tenho todo o poder nos céus e na terra. Quando aquela mulher morreu, foi diretamente para o inferno. Os demônios a trouxeram diante de Satanás onde, furiosa, ela perguntou por que os demônios tinham poder sobre ela, pois na terra ela pensou que ela os controlava. Na terra, eles fizeram a vontade dela. Ela também pediu de Satanás o reino que ele tinha prometido a ela. Satanás continuou a mentir-lhe, mesmo após a sua morte. Ele disse-lhe que ia reanimá-la e usá-la novamente. Pelo engano, ela lhe trouxe muitas almas, então as mentiras de Satanás parecia credível para ela. Mas, finalmente, Satanás riu e zombou dela com desdém, dizendo-lhe: eu enganei-te e eu usei-te todos estes anos. Nunca te darei o meu reino. O demônio levantou os braços para ela e ela sentiu como se sua carne foi arrancada de seus ossos. Ela gritou de dor como um grande livro negro foi trazido a Satanás. Ele abriu e vasculhou as páginas até que ele encontrou o seu nome nele. Ah, sim, disse Satanás, você me serviu bem na terra, você me trouxe mais de 500 almas. Então ele mentiu para ela e disse: sua punição não será tão dura quanto a dos outros. Um cacarejo de riso de um demônio zombeteiro ressoou. Satanás levantou-se e apontou o dedo para a mulher, e um grande vento levantou-se e encheu o lugar. Ele fez um som semelhante ao rugido do trovão. Disse o diabo. Leve o seu reino se puder. E uma força invisível a prendeu ao chão. Você vai me servir também neste lugar. Satanás zombou enquanto a mulher tentava levantar-se. Ela gritou de dor porque os demônios continuavam a rasgar-lhe a carne de seus ossos. Ela foi arrastada para aquela jaula. Ela lembrou-se das promessas de Satanás. Ele disse-lhe que ela teria todo o poder. Ele disse-lhe que ela nunca morreria. Ele disse-lhe que ele tinha poder sobre a vida e a morte e ela acreditou nele. Foi-lhe dito que Satanás podia impedir qualquer coisa de a matar. Satanás lhe havia dito muitas mentiras e lhe prometeu muitas coisas. Eu vim para salvar todos os homens, disse Jesus. Eu quero que todos aqueles que estão perdidos se arrependam e invoquem o meu nome. Não é da minha vontade que alguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. É triste dizer, mas a maioria não se arrependerá de seus pecados antes de morrer e eles irão para o inferno. Mas o caminho do céu é o mesmo para todos. Você deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. Você deve vir ao Pai em meu nome e arrepender-se de seus pecados. Você deve sinceramente entregar seu coração a Deus e servi-lo. Criança, continuou Jesus, a próxima coisa que vou revelar a você é ainda mais horrível. Sei que vai afligir-te, mas quero que o mundo ouça e conheça o que o Espírito diz às igrejas. Nestas celas, tanto quanto o olho pode ver, só há almas atormentadas. Toda vez que as celas estão cheias, o inferno se expande para receber ainda mais almas. Você tem todas as suas faculdades no inferno. E se na terra você fosse cego, você estaria cego no inferno. Se você tivesse apenas um braço na terra, você teria apenas um braço no inferno.
Eu digo para você se arrepender, porque o inferno é um lugar terrível e horroroso, um lugar de tristeza terrível e gritos eternos de arrependimento. Eu te imploro para acreditar no que digo, porque é a verdade. Foi tão difícil para mim que fiquei doente várias vezes durante a preparação deste livro. Eu vi coisas no inferno que são horríveis demais para dizer. Ainda mais terrível do que os uivos nos tormentos, os cheiros de carne podre e o horror dos fogos do inferno com suas profundas crateras. Eu vi coisas que Deus não me permitiu escrever. Quando você morre na terra, se você é nascido de novo pelo Espírito de Deus, sua alma vai para o céu. Se você é um pecador, você vai para este inferno ardente. Demônios com grandes correntes arrastam suas almas e fazem você passar pelos portões do inferno, onde você será jogado nas crateras e atormentado. Em algum momento, você será trazido diante de Satanás. Você está plenamente ciente de tudo o que acontece com você no inferno. Jesus disse-me que há um lugar no inferno chamado o centro de entretenimento. As almas confinadas nos poços não podem ser trazidas para lá. Ele também me disse que, embora os tormentos das almas sejam diferentes um do outro, todos são queimados pelo fogo. O centro de entretenimento tem a forma de uma arena de circo. Aqueles que devem ser objeto do entertainment são trazidos na pista central do centro do entertainment. Estes são aqueles que, na terra, escolheram voluntariamente servir a Satanás. Estes são os que, por sua livre vontade, escolheram seguir Satanás em vez de seguir a Deus. Ao redor desta arena estão reunidas as outras almas, exceto daquelas das crateras. As almas colocadas no centro eram líderes do mundo oculto antes de sua morte. Eram médiuns, adivinhos, feiticeiros, bruxas, videntes, mágicos, isto é, todos aqueles que conscientemente fizeram a escolha de servir a Satanás. Quando eles estavam vivos na terra, eles enganaram as pessoas e levaram-as a seguir Satanás e viver em pecado. Aqueles que foram enganados e levados a cair no pecado vêm e atormentam aqueles que os enganaram. Um a um, eles estão autorizados a torturá-los. Durante um desses tipos de tormentos, os ossos espirituais são esquartejados e enterrados em vários lugares do inferno. A alma está literalmente estraçalhada e as peças estão espalhadas pelo inferno numa espécie de caça ao tesouro demoníaco. Almas mutiladas sentem terríveis dores. Aqueles que estão fora da arena podem jogar pedras naqueles que estão na arena. Os métodos mais inimagináveis de tortura são permitidos. Almas atormentadas desejam a morte. É isto, infelizmente, a morte eterna. Satanás dá as ordens para que tudo isso aconteça. Aqui está o que é o centro de entretenimento de Satanás. Jesus disse: Eu tirei as chaves do inferno das mãos de Satanás há muitos anos. Vim abrir estas celas para libertar meu povo. Porque na época do Antigo Testamento, antes que eu dou a minha vida na cruz, o paraíso estava situado perto do inferno. Estas celas foram outrora no paraíso, mas agora Satanás as usa para seus propósitos malignos e ele fez outras. Leitor, vai arrepender-se dos seus pecados antes que seja eternamente tarde demais? Pois todos vós vireis diante de mim em juízo. O paraíso foi movido do lugar onde ele estava, perto do inferno, no momento de minha morte e minha ressurreição pelo poder de Deus, meu Pai. Mais uma vez, digo-vos novamente que estas celas dispostas no cerca de 27 quilômetros de altura, servem como uma prisão para aqueles que eram para Satanás os trabalhadores das trevas, aqueles que estavam envolvidos em todos os tipos de pecados relativos aos poderes demoníacos, ao ocultismo e à adoração de Satanás. Venha, eu vou mostrar-te uma coisa, Jesus disse-me. Em um ponto, nós éramos aproximadamente 800 medidores no ar, no centro da barriga do inferno, e no centro destes 27 quilômetros de prisões. Era como um poço cujo alto e o fundo não podiam ser vistos por causa da escuridão. Uma luz amarela começou a iluminar este lugar. Apertei fortemente a mão de Jesus. Senhor, eu disse, porque estamos aqui. De repente veio um vento forte como um furacão acompanhado por um barulho muito alto.
grandes ondas de fogo começaram a varrer através das paredes das celas, queimando tudo em seu caminho. As chamas atingiam o interior de cada célula, causando gritos excruciantes de dor e angústia. Embora Jesus e eu não sermos tocados pelas chamas, um grande medo me agarrou quando eu vi as almas dos perdidos correndo para o fundo das pequenas celas, tentando encontrar um lugar para se esconder. Um som maligno começou a ser ouvido à nossa esquerda. Eu estava observando e Satã estava de pé, virando as costas para nós. Ele estava completamente em chamas, mas ele não estava queimando, pelo contrário, era ele quem estava produzindo fogo. Agora ele estava engolfando-se nas chamas, tendo prazer nos gritos dessas pobres almas perdidas. Quando Satanás moveu seus braços, grandes bolas de fogo saíram dele. Gemidos de partir o coração e altos gritos de dor vieram da cela. Almas foram queimadas vivas dentro por este calor mais intenso que o de um lago de fogo, e ainda assim não podia morrer. Os demônios também se juntaram ao riso de Satanás enquanto ele foi de cela em cela, torturando os perdidos. Jesus disse: Satanás se alimenta do mal, ele saboreia a dor e o sofrimento, e tira dele o poder. Eu estava assistindo Satanás quando uma chama laranja vermelha com bordas marrons cresceu ao seu redor. Uma rajada de vento violenta e furiosa soprou sobre suas roupas, que não queimaram. O cheiro de carne queimada enche a atmosfera. Mais uma vez percebi que os horrores do inferno são muito reais. Satanás andava no meio das chamas, mas elas não podiam queimá-lo. Embora eu só o visse por trás, eu podia ouvir seu riso terrível em todos os lugares. Observei, quando Satanás subiu em uma nuvem de fumaça, carregando com ele a torrente de fogo para o topo da barriga do inferno. Ele se virou e em uma voz poderosa, ele anunciou que, contanto que todas as almas não o adorassem, ele iria enviá-los de volta para um passeio na arena de entretenimento. Não. Por favor, Satanás, nós vamos adorar você, eles gritaram em uníssono, começando a se inclinar na adoração do diabo. E quanto mais eles o adoravam, mais ele estava com fome de adoração. O clamor desses louvores ecoou cada vez mais alto até as próprias estruturas do inferno ressoou. Jesus disse: todos aqueles que ocupam as celas do inferno ouviram o verdadeiro evangelho enquanto ainda viviam na terra. Muitas vezes a minha salvação foi oferecida a eles. Muitas vezes o meu espírito os atraiu, mas eles não queriam ouvir ou chegar perto de mim para ser salvo. Enquanto Jesus falava, Satanás disse aos seus prisioneiros: este é o seu reino, o reino que você terá para sempre. O meu reino cobre toda a terra, assim como o submundo. E enquanto as lágrimas de arrependimento saíram das celas em chamas, ouviu declarar novamente: isto é o que sua vida será para a eternidade. Jesus disse: minha salvação é gratuito. Quem o desejar, que ele venha e seja salvo deste lugar de castigo eterno. Eu não vou expulsá-lo. Se você fosse feiticeiro ou bruxa, e mesmo que você tenha feito um pacto escrito com o diabo, meu poder vai quebrá-lo, e meu sangue derramado vai te salvar. Vou tirar a maldição do diabo de sua vida, e eu vou redimir-te do inferno. Dá-me seu coração, para... À noite, eu ia com Jesus ao inferno. Durante o dia, o inferno estava constantemente diante dos meus olhos. Eu estava tentando contar aos outros o que eu tinha visto, mas eles não queriam acreditar em mim. Eu me senti terrivelmente só e foi apenas pela graça de Deus eu poderia continuar. Que toda a glória retorne ao Senhor Jesus Cristo. Na noite seguinte, Jesus e eu voltamos para o inferno. Nós caminhamos ao longo da cornija da barriga do inferno. Eu reconheci algumas partes porque eu já lá tinha estado. A mesma carne podre, o mesmo odor do mal, o mesmo cheiro de podridão, de mofo e do ar ardente estavam por toda parte. Eu já estava exausta. Jesus conhecia os meus pensamentos e disse: não te deixarei. Não te vou abandonar, sei que estás exausto, mas vou fortalecer-te. Ele me tocou e isso realmente me fortaleceu, e nós continuamos.
À nossa frente, vi uma enorme massa negra, quase tão grande como um campo de basebol, que parecia mover-se de cima para baixo. Lembrei-me que Jesus me tinha dito que era o coração do inferno. Deste imenso coração negro saiu o que pareciam grandes braços ou chifres. Estes chifres partiram do coração para ir um pouco toda a parte fora do inferno, na terra e acima da terra. Eu me perguntei se esses chifres eram aqueles sobre os quais a Bíblia estava falando. Ao redor do coração, a terra estava seca e brunido. Em um perímetro de cerca de 10 metros, a terra havia sido queimada e tinha virado uma cor marrom enferrujada. O coração era o mais negro dos negros, mas outra cor como a de uma escama de pele de cobra estava embutida no preto. Havia um cheiro horrível a sair daquele coração a cada batida. Funcionou como um coração verdadeiro e estava a bater para cima e para baixo. Ele estava rodeado por um campo de força maligna. Espantada, observei este coração e perguntei-me o que ele poderia ser usado para. Jesus disse: estas ramificações, que se assemelham às artérias de um coração, são tipos de oleodutos que sobem através da terra e servem para expulsar os demônios em sua superfície. Estes são os chifres que Daniel viu, e eles representam os reinos satânicos na terra. Alguns já existiram. Outros serão estabelecidos. Outros são atualmente estabelecidos. Reinos satânicos se levantarão e o anticristo reinará sobre muitos povos, lugares e coisas. Se fosse possível, até mesmo os verdadeiros eleitos seriam enganados por ele. Muitos vão se desviar e adorarão a besta e sua imagem. Destes ramos principais ou chifres crescerão outros chifres menores. Desses ramos menores surgirão demônios, espíritos malignos e todos os tipos de poderes diabólicos. Eles serão deixados cair na terra e comandados por Satanás para fazer todos os tipos de obras más. Esses reinos e poderes satânicos obedecerão à besta e muitas pessoas a seguirão para ir à destruição. É aqui, no coração do inferno, que todas essas coisas têm sua origem. Isto é o que Jesus me disse. Ele me instruiu para escrevê-los em um livro e torná-los conhecidos para o mundo. Estas palavras são a verdade. Essas revelações foram-me dadas pelo Senhor Jesus Cristo para que todos possam conhecer e compreender as obras de Satanás e os planos diabólicos que ele está preparando para o futuro. Jesus disse: siga-me. Pegamos uma escada que conduzia no interior do coração, onde uma porta estava aberta diante de nós. No coração, era a escuridão mais total. Eu ouvi lágrimas e o cheiro era tão pútrido que eu mal conseguia respirar. Tudo que eu pude ver na escuridão era Jesus. Eu avancei, aconchegada contra ele. De repente, Jesus se foi. O impensável ocorrera. Eu me encontrei sozinho no coração do inferno. Eu fui tomado de terror, o medo tomou posse de minha alma, a morte agarrou-me. Eu gritei para Jesus: onde você está? Oh! Eu te imploro, volte, Senhor. Liguei, mas ninguém respondeu. Oh! Meu Deus, eu disse chorando, eu tenho que sair daqui. Eu comecei a correr na escuridão. Quando toquei as paredes, elas pareciam respirar e se mover sob minhas mãos. Eu não estava mais sozinha. Ouvi explosões de riso enquanto dois demônios, cercados por uma leve luz amarela, agarrou as minhas duas mãos. Eles rapidamente passaram correntes em torno de meus braços e me arrastaram para as profundezas do coração. Eu gritei, clamando a Jesus, mas não houve resposta. Eu gritei e lutei com todas as minhas forças, mas eles me puxaram como se eu não tivesse oferecido nem